E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado, depois desse pequeno hiato que tivemos aí de mais ou menos uma semana sem vídeos no canal. Tava acontecendo algumas coisas na minha vida pessoal que não vem ao caso. O que importa é que a gente está de volta para uma semana com vídeos todos os dias. Então hoje é segunda-feira, daqui até sexta-feira vão ter vídeos diários. Vamos começar hoje com tudo na primeira variante que a gente vai estudar da abertura escocesa, que é o gambito escocês. Então essa é uma linha extremamente divertida de branca. Se você tem esse estilo gambiteiro que gosta de dar um peão pela iniciativa, pelo ataque, essa é uma abertura perfeita para você. Aqui a gente vai oferecer um ou talvez até dois peões para o preto em algumas linhas, para desenvolver as peças de modo bastante acelerado e aí ter linhas de ataque em F7, H7, atacar o rei. Como sempre, né, eu tenho que avisar em todos os gambitos, se o oponente sabe a teoria, se ele está preparado e joga os lances mais precisos, vai ser muito difícil para a gente conseguir provar uma vantagem, mas a graça, né, a diversão acontece quando o oponente não está preparado, que vai ser a maioria dos casos, especialmente abaixo do nível mestre. Então a gente vai ver qual é a coisa certa que o preto deve fazer para que você saiba, se você estiver estudando isso aqui para jogar de pretas, né, como neutralizar mais ou menos o gambito escocês, mas a gente vai ver também bastante erros que o preto pode cometer e como punir cada um deles de brancas, para que se você caia com um oponente despreparado e ele cometa um desses erros, você saiba exatamente como fazer para ganhar uma grande vantagem. Então vamos lá, vamos para os lances e vamos aprender a jogar o gambito escocês. Então ele vem da abertura escocesa, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, a gente joga o lance D4 aqui entrando no jogo escocês. Agora o lance para as pretas aqui é E por D4 e a gente pode sim recapturar esse peão imediatamente jogando o cavalo D4 nessa posição. Essa é inclusive a linha principal. Mas isso não seria um gambito, né? Isso não ia sacrificar nada. O gambito escocês nessa posição é jogar o lance bispo para C4 aqui e ignorar o fato de a gente ter um peão a menos. Basicamente se negar a recapturar esse peão em D4. Em vez disso, a gente vai priorizar desenvolvimento e em vez de gastar o tempo recapturando o peão, a gente gasta o tempo desenvolvendo o bispo, já mirando o quadrado de F7, que é um ponto fraco na posição do preto. Então essa é a ideia dessa abertura, né? Desenvolver, como eu estava falando, bastante acelerado e mirando F7. Então aqui já tem algumas opções diferentes que o preto pode jogar e a gente tem que saber como responder corretamente a cada uma. A gente vai ver vários lances que o jogador de pretas pode fazer aqui e como responder a cada um deles. A gente vai ver, por exemplo, o que fazer contra bispo E7, contra bispo C5, contra bispo B4 cheque, contra cavalo F6. Algumas dessas linhas em mais detalhes do que outras, porque algumas são mais relevantes, uma vez que elas são mais comuns e você provavelmente vai ter elas nas suas partidas mais frequentemente, e algumas em menos detalhes, até porque, como a gente vai ver, em certos casos dá para transpor para outras aberturas que eu já cobri em outros vídeos. Então vamos lá, vamos ver uma por uma, começando pelas menos populares, pelas linhas alternativas, e aí seguindo o caminho para chegar nas linhas principais, mais teóricas e também mais importantes. Vamos começar então vendo o que acontece se as pretas jogarem bispo para E7 aqui, que é um lance não tão comum. Nesse caso, né, se você é um jogador um pouco mais experiente, por exemplo, na teoria da abertura italiana, você vai perceber que essa posição parece bastante com algumas posições da defesa húngara, que é uma variante da abertura italiana. E a gente vai ver esse tipo de tema ao longo desse vídeo, porque vão acontecer várias situações onde a gente transpõe para a abertura italiana. Isso porque o bispo está em C4, então é lógico que as posições vão ser bastante similares em muitos casos, esse é um deles. Então aqui você pode fazer o lance destacado pela seta dourada aqui, que é cavalo por E4, mas o lance que eu recomendo é você jogar C3 nessa posição e oferecer mais um peão que não deve ser aceito. Porque aqui, se as pretas jogarem D por C3, dá para jogar dama D5, ameaçando o checkmate em F7, e já fica bastante difícil para jogar essa posição aqui de pretas. Essa é uma linha que a gente não vai explorar nesse vídeo, tá? Ela é muito interessante e não, eu não estou fazendo isso para deixar o seu repertório incompleto, eu estou fazendo isso porque eu já explorei essa linha em outro vídeo, que é o vídeo que eu já fiz na defesa húngara. Então se você quiser saber o que o preto faz a partir daqui, como ele defende contra o mate, qual linha acontece a partir dessa posição, eu já cobri tudo isso no vídeo sobre a defesa húngara, vou deixar o card aparecendo aqui em cima. Se você quiser assistir esse vídeo e ver o que acontece a partir dessa variante, é só clicar lá, e aí nos capítulos de tempo que tem na descrição ou na própria barra de progresso do vídeo, procurar a variante que tem E toma D4, que é essa linha, né? Só para mostrar como isso aconteceria a partir do jogo italiano, e seria E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 é o jogo italiano, bispo E7 é a defesa húngara, que a gente joga D4, E por D4 e C3 é a mesma posição que a gente estava vendo. Então é só abrir aquele vídeo e nos capítulos clicar na variante certa lá e você vai ver o que acontece a partir daqui. Como eu já cobri, não vou falar tudo de novo nesse vídeo. Então ok, essa linha alternativa com bispo E7 já está coberta, vamos para a próxima linha alternativa, que é, depois de bispo para C4, o lance bispo B4 cheque, que se chama
uma variante London ou defesa London ou defesa Londres, né, se você quiser traduzir para o português, que não seja confundido com o sistema London, que é uma coisa totalmente diferente, é uma abertura para as brancas. Então o que a gente vai fazer para neutralizar essa ideia de desenvolvimento do preto aqui, dando esse cheque, é bloquear com o peão jogando C3. Aqui as pretas tomam em C3 com o peão de D e agora a gente vai tomar com o nosso peão de B, para que a gente recupere com o tempo no bispo e force esse bispo a mover mais uma vez. Aqui, por exemplo, o preto já pode bagunçar a posição dele se ele não souber o que fazer. Digamos, por exemplo, que ele joga o bispo de volta para E7, que parece um lance razoavelmente natural. Isso aqui perde na hora para a dama D5, que é a mesma ideia, né? É um pouco parecido com a linha que a gente acabou de ver, quando o preto colocava o bispo em E7 direto. A diferença é que se você clicou no card, como eu recomendei antes, e viu aquele vídeo, você vai ver que o preto tinha uma linha para neutralizar basicamente esse ataque. Nesse caso, essa linha não funciona mais. Aqui não tem o que fazer. Depois de cavalo para H6, que é o único lance que defende F7, né, para não levar mate, a gente vai tomar esse cavalo. Se ele tomar o bispo, leva mate em F7 de novo, então ele tem que fazer o roque aqui para defender F7 e agora a gente salva a nossa peça e saímos com uma peça a mais. Por isso que bispo para E7 aqui perde na hora, né? Dama D5 força o ganho de um cavalo. Então depois de a gente recapturar aqui em C3, ele não pode voltar o bispo para E7. Vamos ver o que acontece se ele faz um lance um pouquinho menos ruim, que é voltar o bispo para C5 aqui. Nesse caso, a gente tem uma ideia bastante similar a essa que a gente acabou de ver, com dama D5 atacando F7, mas a diferença é que dama D5 especificamente não funciona tão bem aqui. Porque se a gente jogar dama D5 agora, ele tem dama E7, e isso aqui defende tanto F7 quanto o bispo. Então a gente tem que trocar a ordem de movimentos, por assim dizer. Em vez de jogar dama D5 e criar uma ameaça, a gente vai nessa posição jogar bispo por F7 cheque direto, e depois de rei F7, agora sim dama D5. Ou seja, a gente troca a ordem para sacrificar um bispo e aí recuperar ele, digamos rei F8, dama por C5, dama E7 bloqueando o cheque. Como a gente está nesse espírito, né, de tentar ganhar, jogar uma abertura de ataque, a gente vai tentar evitar a troca das damas aqui. A gente pode voltar a nossa dama para E3 e jogo que segue, o branco tem uma posição muito legal aqui. Então bispo C5 também não é a tentativa mais ambiciosa do mundo. O melhor lance nessa posição é bispo A5. Nesse caso, a gente vai começar a jogar naquele mesmo estilo. Vamos tentar manter a nossa vantagem de desenvolvimento, criar uma iniciativa e atacar, e para isso a gente começa fazendo roque e tirando o rei do centro. Aqui as pretas jogam D6 e a ideia é abrir a diagonal para desenvolver esse bispo claro aqui para algum lugar no futuro. Mas a gente já vai começar a colocar pressão na posição do preto imediatamente com o lance dama para B3 atacando F7. O preto vai jogar dama E7 aqui para defender e a gente continua colocando pressão na posição dele com E5. E agora o preto tem que tomar bastante cuidado, né? Porque todas essas peças brancas em posições de ataque colocam pressão e se ele escorregar aqui a gente pode ter uma tática muito forte, incluindo, por exemplo, ameaças assim sutis de se a coluna E abrir, jogar torre E1 e cravar a dama dele ao rei. Então aqui o preto já tem que responder com cuidado. Se ele jogar um lance como D por E5, a posição já fica muito difícil depois de bispo A3 atacando a dama. Então o problema, né, o motivo pelo qual D5 é um erro é porque vai abrir essa diagonal aqui e aí o bispo vai ficar olhando para F8 e vai impedir o rei preto de fazer o roque. Mas vamos lá, primeiro ele tem que salvar a dama com dama para F6 e agora a gente segue desenvolvendo cavalo para D2. A nossa ideia é jogar cavalo E4 e perturbar mais uma vez essa dama. Digamos que o preto continue desenvolvendo aqui cavalo G7, agora cavalo E4 atacando a dama. O melhor quadrado para mover a dama é F4. A gente segue colocando pressão com o cavalo de E para G5, atacando F7 pela terceira vez. Agora o preto faz o roque para defender F7 de novo, né? E a gente joga a torre de A para E1. Você consegue ver como a posição do branco quase se joga sozinha. O desenvolvimento é tão natural que a gente só está tirando as peças para os quadrados mais ativos, tentando colocar pressão em cada ponto fraco do preto, forçar ele a defender e eventualmente tentar fazer com que ele caia numa armadilha ou faça uma concessão que dê uma vantagem pra gente. Se o preto jogar H6 aqui, por exemplo, tentando expulsar esse cavalo, a gente não volta a peça, pelo contrário, a gente vai sacrificar ela na F7 temporariamente, porque depois de torre F7 a gente tem bispo por E7 e ele não pode tomar esse bispo de volta. Se ele jogar cavalo por E7 aqui, vai perder a defesa desse ponto aqui em E5 e a gente vai poder jogar cavalo por E5, estamos atacando F7 pela terceira vez, a torre está cravada e essa posição aqui é totalmente ganha para o branco. E esse desastre tudo aconteceu porque lá atrás o preto jogou nessa posição aqui, se a gente voltar um pouquinho, o lance D por E5, que é um erro, né? Nessa posição ele não pode jogar D5 e tomar de peão. Ele tem que tomar de cavalo aqui, né? Cavalo por E5 é o lance correto e agora a gente segue cavalo E5 e aqui mais uma vez ele tem que saber que o lance correto é tomar de dama e sacrificar o peão em F7, né? Permitir bispo tomar F7 cheque. Isso porque nessa posição, se ele não tomar de dama aqui, permitindo a gente tomar em F7 com cheque, se ele tomar de peão, aí permite dama B5 cheque, que vai enforcar esse bispo que está em defesa. Então é pior ainda, né? A menor das concessões é tomar de dama em E5, permitir bispo F7,
depois de rei F8, a gente segue desenvolvendo com bispo D2, isso para defender esse peão em C3, né, que estava atacado, e para ao mesmo tempo mirar a dama dele ao longo dessa diagonal. Talvez a gente tenha algumas ideias de descoberta no futuro agora. Agora o preto desenvolve com cavalo para F6, a gente joga cavalo D2 e depois de bispo para D7 desenvolvendo uma peça, a gente segue com a nossa ideia de trazer as peças para o jogo, procurar uma iniciativa e atacar jogando o cavalo para C4, que bate na dama e no bispo. Depois de dama para G5 salvando a peça, a gente traz a torre para o jogo com torre de A para E1. E essa posição aqui é equilibrada. Então essa é a posição que você pode esperar chegar depois da defesa London, que é uma das variantes que o preto pode escolher, né? Essa variante depois de bispo C4 entrando no gambito escocês aqui, jogando bispo B4 cheque. Então ok, agora a gente já viu bispo nessa posição, bispo E7, bispo B4. Vamos ver mais uma variante que envolve desenvolver o bispo, só que agora para outro quadrado, que é o lance bispo para C5, que é o gambito Haxo. Então a ideia basicamente do preto com esse lance é desenvolver o bispo para um quadrado ativo e ao mesmo tempo defender o peão em D4 e tirar das nossas opções recapturar esse peão quando quer que a gente considerasse conveniente. E aqui a gente entra em mais uma linha que tem bastante chances de transpor para outra abertura. Como eu estava dizendo, para o jogo italiano, porque a gente tem um bispo em C4, as pretas têm um bispo em C5, a posição é bastante similar. Esse tipo de transposição poderia acontecer quando a gente joga um dos lances, né? Na verdade, o lance mais comum nessa posição, que é C3. Aqui, se o preto tomar em C3, a gente tem ideias bastante similares com algumas que a gente acabou de ver, que envolvem a abertura dessa coluna aqui, né? O acesso da dama ao quadrado de D5 e essa diagonal está aberta. Então a gente vai jogar assim como naquela outra variante, bispo F7 cheque, rei F7, dama D5 cheque, recuperando o bispo em defesa aqui, e depois de dama E7 a gente volta essa peça. Então é por causa disso que tomar em C3 não é a melhor das linhas. É bem mais comum que, se o preto sabe o que ele está fazendo, ele joga cavalo para F6 aqui. E isso aqui, depois de C por D4 e bispo B4 cheque, transpõe para o ataque do centro na abertura italiana. E aqui a gente está numa situação onde a gente, como eu tinha dito lá no vídeo sobre o ataque do centro, né, sobre a Gioco Piano, que eu já fiz na minha playlist sobre a abertura italiana, a gente pode jogar bispo para D2, que é uma linha que muito comumente leva a uma sequência que envolve uma repetição, e no nível alto muitas partidas empatam por causa dessa repetição, que é o lance bispo D2. Isso porque aqui as pretas jogam bispo por D2 e depois de cavalo por D2, D5 quebrando o centro, a gente segue E por D5, cavalo D5, dama B3 atacando esse cavalo aqui duas vezes, né, e colocando pressão em F7 através do raio-x. Só que as pretas têm esse recurso, cavalo para A5 aqui. E agora a gente não tem nada melhor para fazer do que dar esse cheque em A4, o preto vai voltar o cavalo e cobrir o cheque, a gente volta a nossa peça e ataca esse cavalo mais uma vez, e aí a gente repete. Essa repetição pode ser evitada, eu mostro algumas linhas que evitam isso no meu vídeo sobre o ataque do centro na Gioco Piano, eu vou deixar o card aqui em cima se você quiser ver, mas essa não é a linha que eu recomendo que você jogue, né? Se você estiver jogando o gambito escocês e acabar transpondo para a italiana dessa forma, eu recomendo que nessa posição você não jogue bispo D2, que como eu acabei de mostrar leva a essa repetição de modo bastante frequente, mas sim jogue o lance cavalo para C3, que é o ataque greco. Essa é uma linha que, como eu descrevi no meu vídeo sobre o ataque greco, é bastante difícil de jogar para as pretas, especialmente se o preto não sabe o que está acontecendo, ele está pouco familiar com a posição. Tem muitas situações onde ele pode cometer erros graves e aí você ganhar a partida em 15 movimentos, mas no contraponto, se o preto sabe bem o que fazer, ele consegue uma posição até bastante confortável. Porém, eu não vou cobrir nada disso aqui, porque como eu disse, eu já tenho um vídeo no ataque greco. Se você quiser saber como jogar a abertura a partir desse ponto, né, o que acontece depois de cavalo E4, por exemplo, eu vou deixar o card para te levar para o vídeo do ataque greco aqui em cima agora. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, depois de a gente entrar no gambito escocês com bispo para C4, agora a gente já viu, né, esses lances bispo E7, bispo B4, vimos bispo C5, que é o gambito Haxo, o que acontece depois de C3, transpondo para o jogo italiano, mas nessa posição tem outra variante que você pode escolher jogar, que é a variante Sarate, que segue com o lance cavalo para G5 nessa posição. A ideia é colocar mais pressão nesse ponto aqui em F7, e o preto só tem uma maneira conveniente de defender, que é com o lance cavalo para H6, cobrindo o quadrado de F7. Só que agora a gente vai jogar, mesmo que o preto tenha defendido, cavalo por F7. E a ideia você vai ver já já. Esse não é um sacrifício de peça, porque depois de cavalo por F7, bispo F7, rei F7, a gente tem o recurso dama para H5, que é um cheque e também ataque
ataca esse bispo em C5 indefeso, e aí a gente recupera a peça sacrificada. Essa é a ideia por trás dessa sequência tática. Aqui, quando o preto jogar G6 bloqueando o cheque, a gente vai jogar dama por C5. D5 é o lance mais preciso e mais forte nessa posição, e agora a gente já tem que tomar cuidado para não cometer erros aqui. Por exemplo, se você jogar E por D5, esse lance já perde para torre 8 cheque. Não dá para bloquear com o bispo escuro, né? Porque o peão em D4 aqui está cobrindo esse quadrado, então a gente vai ter que jogar rei para D1 e depois de torre 5, que vem com a ideia de cravar esse peão, né? Porque a gente estava ameaçando tomar o cavalo, mas torre 5 crava o peão a dama. O nosso melhor lance aqui seria cavalo para D2 e depois de torre por E5, capturando o nosso peão, a gente tem que salvar a dama com dama C4. E agora o preto joga bispo para E6 e claramente ele está melhor nessa posição. Isso porque a gente cometeu esse erro que é jogar E D5 nessa posição. Depois de D5 para surpresa, a gente não pode tomar esse peão, a gente tem que jogar roque. Agora a gente permite o preto tomar em E4, né, com D por E4, e depois de C3, o preto tem um melhor lance aqui, que é dama para D6, mas esse não é tão fácil de achar, né? Talvez um lance mais intuitivo seria só tomar esse nosso peão em C3, o que acaba, na verdade, sendo um erro. Eu vou te mostrar como punir agora. Então, se ele jogar DC3, a gente toma de volta de cavalo e a iniciativa das brancas aqui vai ser bastante grande. Talvez agora o preto comece a perceber que a coisa vai ficar feia quando esse cavalo entrar no jogo e tente oferecer a troca das damas, né, com dama para D6. Só que a esse ponto a gente já tem uma vantagem, a gente não vai aceitar a troca. A gente joga dama para E3, ameaçando capturar o peão E4. Digamos que ele jogue bispo F5, né, defendendo o peão, a gente joga cavalo por E4, bispo E4, e depois de dama por E4, digamos torre H para E8, atacando a dama, é só jogar dama F3 cheque e a gente tem uma grande vantagem nessa posição por causa do rei preto tão fraco. E isso aqui aconteceu porque o preto cometeu esse erro com D por C3 nessa posição, né? Depois de a gente jogar C3, ele tem que saber que o certo é oferecer a troca das damas imediatamente. Agora a gente captura esse peão em D4 e depois de cavalo D4 a gente troca as damas aqui. A esse ponto a gente finalmente desenvolve com cavalo para C3 e a gente chega numa posição onde o preto tem um melhor lance que é bem difícil de achar. Porque qualquer pessoa intuitivamente, né, sem saber a teoria nessa linha, provavelmente ia estar inclinada a defender esse peão E4 que o branco acabou de atacar. Digamos com um lance como torre para E8, né? Parece perfeitamente natural defendendo o peão. O problema com isso é que aqui a gente vai jogar bispo para E3, atacar o cavalo, e mesmo que ele jogue um lance como cavalo para F5, recuperando o tempo no bispo, a gente nem vai mover esse bispo, a gente joga cavalo para D5 e estamos ameaçando o cavalo C7 que ia enforcar as torres. E essa ameaça realmente não tem como defender, porque mesmo que ele mova uma das torres para depois mover a outra, né? Digamos que ele jogue torre B8 aqui, para que depois de cavalo C7 ele mova a outra torre, a torre de B8 vai ficar encurralada porque o bispo também está atacando A7. Se a gente jogar bispo por A7, agora essa torre não tem para onde ir. E o branco está ganhando aqui, ele vai perder essa qualidade do mesmo jeito. É por isso que depois de cavalo para D5, o preto nem tenta defender a qualidade dele, ele só joga bispo D7 mesmo e permite cavalo C7. Agora, como não dá para salvar as duas torres ao mesmo tempo, digamos que ele jogue bispo para C6, a gente toma uma das torres, sai com uma qualidade a mais, né? Aqui se ele tomar de torre, aí vai pendurar o peão em A7. Então rei por E é o lance, e depois de torre de A para D1, é o branco quem tem uma vantagem aqui, né? E isso aconteceu meio que do nada, porque o preto jogou esse lance tão natural nessa posição, torre para E8 defendendo o peão. O certo aqui seria jogar bispo G4 e permitir o branco jogar cavalo por E4. Parece que o preto aqui tá só dando um peão por nada, mas a sequência que o preto tem em mente para justificar ele não ter defendido o peão começa com cavalo C2 atacando a torre, e aqui se a gente mover torre B1, ele vai jogar bispo E2, e aí a nossa torre fica em defesa, que não tem como mover para um lugar que preserve a qualidade, né? O bispo cobre esses dois quadrados e o cavalo cobre esse. Então aqui a gente jogaria cavalo por D6 cheque, depois de ele mover o rei a gente toma mais um peão em B7, agora ele vai tomar a nossa torre, a gente toma de volta, e digamos torre A, B8 atacando o cavalo, a gente move o cavalo de volta para C5, e nessa posição aqui a gente tem uma qualidade a menos, mas temos dois peões extras para compensar pela qualidade, o que acaba equilibrando. Por isso, essa é uma posição igual. Então, se o preto sabe a teoria, é isso que acontece da variante Sarate, que é o lance cavalo para G5 nessa posição aqui. Então, ok, agora a gente já viu todos os lances que envolvem mover o bispo para algum lugar. Depois de bispo C4, a gente já viu o gambito Haxel com bispo C5, a defesa London com bispo B4 e essa variante meio alternativa com bispo E7. Vamos então para o lance principal, que é cavalo para F6 nessa posição. Aqui a gente tem que seguir tentando construir aquela nossa iniciativa. A gente vai atacar esse cavalo com o lance E5. E o preto já tem que tomar cuidado aqui, ele tem que saber daquele truque que acontece muitas vezes, né, no jogo escocês e no jogo italiano, de quando o branco jogar E5 e atacar o seu cavalo em F6, você não mover o cavalo, mas sim jogar D5 e contra-atacar o bispo do
branco em C4. Esse é o lance correto aqui para as pretas. E aqui tomar uma poção é extremamente passivo, a gente já sacrificou um peão e você não pode trocar esse peão que você tem no centro, porque ele é quem garante bastante espaço pra gente. Então aqui a gente não vai tomar uma poção, a gente vai jogar bispo para B5 e salvar a nossa peça e forçar o preto a mover o cavalo dele agora também, que ainda está atacado. Então o preto joga cavalo para E4 nessa posição. Agora a gente recupera o nosso peão jogando o cavalo por D4. Agora o material já está igual. Aqui tem dois lances para as pretas que você tem que conhecer. Um deles é um pouquinho mais malicioso assim, pode levar a uma posição com um truquezinho que você tem que conhecer, e esse lance é bispo para C5. Qual a ideia, né? O preto está tentando te convencer a tomar em C6 e aí tentar chegar numa forca, mas essa é uma linha muito arriscada. A ideia aqui é o preto tá falando, você quer tomar em C6 depois de BC6 jogar bispo C6, né, que ia no final da linha enforcar essa torre ao rei, pode jogar. Mas depois de cavalo por C6 aqui, se você jogar isso, eu nem vou tomar esse cavalo de volta, eu vou tomar em F2 com o bispo, e a posição aqui fica bem arriscada. O computador vai falar que isso aqui é igual, o Stockfish está dando 0.0, mas dá só uma olhada na linha para você ver o quanto que isso aqui seria assustador de ter no seu tabuleiro. Depois de rei F1, o preto joga dama H4, ele tá dando cavalo por A7 como melhor lance, né, mas digamos cavalo D4 cheque, que é bem mais natural. Aí C6, cavalo F3, isso aqui tudo aconteceu em uma partida até, depois de cavalo G3 e rei F2, cavalo volta para cá com cheque, a dama vai entrar, nossa, vai ficar muito arriscado isso aqui. E ele continua dando 0.0. Mas o melhor que você tem a fazer é nem se envolver com nenhuma dessas complicações. Depois de o preto começar a procurar esses truques, né, jogando bispo C5 aqui, a gente não toma o cavalo, a gente joga bispo E3. É só lembrar disso. Se o preto jogar bispo C5, você joga bispo E3, fecha o acesso ao ponto de F2 e acabaram os truques, acabou a brincadeira. Agora a gente chega numa variante normal, né? Digamos que ele joga bispo D7 agora, defendendo o cavalo, porque aquilo realmente era uma ameaça. A gente poderia jogar bispo por C6, BC6. A ideia é preservar esse bispo, né, para que ele mantenha o controle dessa diagonal. A partir daqui poderia continuar cavalo para D2, desafiando o cavalo forte do preto em E4. Agora cavalo por D2, dama por D2, o preto faz o roque e a gente manobra o nosso cavalo para B3 atacando o bispo. Aqui as pretas voltam o bispo para B6. Se a gente tomar agora, elas argumentam que isso ia ajudar, né, a corrigir a estrutura, desdobrando esses peões na coluna C. Por isso a gente só faz o roque mesmo, e depois de F6, E por F6, dama F6, permite que a gente tenha acesso a esse quadrado bastante forte aqui na posição, que é o quadrado de C5, né, por isso a gente joga cavalo C5. E se bispo F5 aqui atacando, né, esse peão, a gente joga C3 e defende lateralmente. E essa aqui é uma posição extremamente confortável de se jogar. Mantenha em mente, inclusive, essa ideia de cavalo para C5, porque ela vai acontecer em muitas variantes nessa linha quando o preto joga cavalo F6 lá atrás. Isso porque nesse tipo de posição, esse peão de B acaba vindo parar em C6, o peão de D já avançou, o que quer dizer que o preto nunca mais vai ser capaz de contestar esse quadrado aqui com o peão. E aí esse quadrado acaba virando um posto para um cavalo, né? E em muitos casos a gente vai tentar ocupar esse posto. Mas beleza, vamos voltar então, porque depois de cavalo por D4, bispo C5 envolve esse truquezinho que eu já te ensinei a evitar, é só jogar bispo E3 e resolver todos os problemas. Mas o lance mais comum aqui é bispo D7 direto, só defendendo o cavalo mesmo. Agora a gente segue numa linha bastante parecida, bispo C6 e BC6. A gente faz o roque, as pretas jogam bispo C5 agora. Mais uma vez a gente joga bispo para E3. A gente entra numa linha bastante parecida com aquela que a gente acabou de ver, com bispo C5 e bispo E3 primeiro. A diferença é que naquele caso a gente não faz o roque tão cedo de brancas. Aqui o nosso rei já tá em G1, né? Então essa é a diferença. Até se eu mudar a linha aqui pra gente ver o que acontece nessa variante, é basicamente a mesma posição, só que o rei ainda não tá em G1, como tá nesse caso. Então aqui as pretas jogam dama para E7, atacando o peão E5, e a gente defende esse peão indiretamente com a torre para E1. E aí você pode se perguntar, né, como torre E1 defende o peão indiretamente? Então a ideia é a seguinte: se ele errar aqui e jogar dama por E5, a gente vai jogar F3, e aí se ele mover o cavalo, a gente volta o bispo, e acaba que essa torre que a gente colocou em E1 crava a dama ao rei, né? Agora ele, para não perder a dama, teria que voltar o cavalo, e a gente toma essa peça aqui. Então é dessa forma que torre E1 defende indiretamente o peão aqui. Ele não pode tomar, ele faz o roque, e a gente joga F3 atacando o cavalo. O cavalo aqui volta para G5, a gente joga F4 atacando o cavalo de novo, e o cavalo volta para E4. E aí você pode se perguntar por que essa brincadeira, né? Por que ficar tocando nesse cavalo e não jogar F4 direto? A diferença, né, é que nessa posição aqui é a nossa vez. E se nessa posição com o cavalo E4 você jogar F4 direto, agora é a vez do preto, né? Então essa brincadeira com F3 e F4 tocando no cavalo acaba ganhando um tempo pro branco. Se você reparar, essa é a mesma posição que essa aqui, depois de F3, F4 e cavalo de volta, mas agora a vez é do branco. E se você jogar F4 direto, a vez é do preto. Então isso faz muita diferença. Primeiro a gente joga F3, para que depois F4 venha com o tempo e aí seja a nossa vez de novo. E agora a gente joga cavalo para D2. E aí agora o preto toma em D2. Bispo para B6 é o lance aqui, e agora a gente joga cavalo para
B3. É uma ideia bastante similar àquela que a gente viu na linha com bispo C5, porque a posição é bastante similar também. Aqui, se o preto jogar bispo por E3, que não é assim o lance mais estrategicamente preciso, digamos, a gente vai ter uma ideia a longo prazo de ocupar e controlar os quadrados escuros, porque esse complexo escuro aqui em volta desses quadrados ficou bastante fraco. E aí a gente tem ideias bastante temáticas de jogar dama C3 e cavalo C5, e aí tem um cavalo monstruoso aqui nesse quadrado. É por isso que, em geral, o preto tenta evitar essa troca, né? Depois de cavalo para B3, ele joga talvez um lance como bispo F5 aqui, né? E aí mantém pelo menos um defensor dos quadrados escuros. E aí, nesse caso, a gente poderia jogar dama para C3 com uma ideia bastante similar mesmo de jogar cavalo para C5, né? A gente só precisa de um pouco mais de suporte, porque o preto não trocou o defensor dos quadrados escuros dele, que é esse bispo. Digamos torre F8 aqui, a gente joga cavalo C5 e essa é uma posição bastante confortável de jogar de brancas. E com isso a gente chega ao fim, é aqui que eu vou parar. Essas são as linhas que eu preparei e que eu queria te mostrar no Gambito Escocês. Eu acredito que sabendo tudo isso que eu te mostrei nesse vídeo, você vai estar bastante preparado para jogar essa abertura. Mas, né, como sempre, se ficou alguma dúvida sobre uma das linhas que eu mostrei, se tem alguma outra coisa que eu não cobri e você gostaria de saber, deixa nos comentários que eu vou estar procurando responder e esclarecer como eu puder. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.